Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos continuar a nossa aula de ciências de hoje, né? Nós já fizemos a correção e agora nós vamos iniciar o capítulo 11, onde a gente vai falar de eletricidade, imenso reservatório de energia. Esse é o título do capítulo, tá certo? A gente não vai trabalhar tudo hoje, ele é um capítulo extenso, então a gente vai trabalhar de 3 partes, para que não faça confusão na cabeça de vocês. E tem algumas fórmulas que a gente vai utilizar. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar sobre eletricidade. Não é de hoje que o termo de eletricidade causa curiosidade ao homem, certo? Há muito tempo atrás, certo? Exatamente há 600 anos antes de Cristo, na Grécia, o Tales de Mileto, certo? Ele descobriu que um tipo de resina chamada âmbar, quando era atritada com pele de animais, ela atraía as folhas do chão. Então ele viu que aquela resina, o âmbar, atritada com a folha do couro, ela atraía as folhas secas do chão. Então isso foi a primeira ideia que a gente teve de eletricidade. A resina âmbar, ela recebe, em grego, ela significa elétron, por isso daí veio o nome eletricidade, certo? E a eletrização nada mais é do que a transferência de cargas, a transferência de elétrons de um corpo para outro, mas a gente fala daqui a pouquinho melhor, certo? Então, como eu já disse, não é de hoje que a eletricidade ela é uma curiosidade para o homem. Então, faz muito tempo que ela foi descoberta. Depois dessa descoberta do Tales de Mileto, vários cientistas se envolveram no estudo para entender a eletricidade e a partir daí ela foi aperfeiçoada e nós podemos ter hoje em dia a gente tem a compreensão da importância da eletricidade na nossa vida, né? Haja vista a lâmpada que está clareando aqui para mim gravar o vídeo, o celular que eu estou gravando o vídeo que vocês estão assistindo. Então, tudo isso, tudo na nossa casa é vinculado à eletricidade. Então, por isso que é tão importante que a gente faça esse estudo de eletricidade, tá certo? Dentro da física, a eletricidade ela é dividida em 2 ramos, a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática, ela estuda as cargas elétricas em repouso acumuladas em um corpo, que é o que a gente vai estudar nesse capítulo. A eletrodinâmica, ela estuda a eletricidade nos corpos em movimentos, tá certo? Então, nós vamos falar de eletrostática, ou seja, as cargas elétricas acumuladas em um corpo que está em repouso, não está em movimento, certo? Para a gente entender isso, como eu já falei da palavra elétron, aí a gente vai dar uma pausadinha aqui e vai falar sobre o átomo. O que é o átomo? A gente viu na outra aula, em alguma aula anterior, que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria, ela é constituída de partículas muito pequenas chamadas átomos. Inicialmente, a ideia que se tinha dessas partículas era que elas não se dividiam. Com o aperfeiçoamento, estudos mais melhorados, percebeu-se que essa partícula, o átomo, divide sim. E elas dividem em 3 partículas, elétrons, prótons, elétrons e nêutrons. E ele é dividido também em 2 regiões, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, eu tenho as cargas positivas. Aí, em relação às cargas, os prótons têm cargas positivas, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons têm carga zero. No núcleo do átomo estão as cargas positivas, os prótons e os nêutrons que têm carga neutra. E na eletrosfera estão os elétrons, certo? Que tem carga negativa. O processo, como eu já falei, o processo de eletrização é a transferência de elétrons de um corpo para o outro. E essa transferência, por que é de elétrons? Porque os elétrons é quem tem a capacidade de sair de um corpo para outro com mais facilidade, certo? Já os prótons, eles não saem, só no processo de fissão nuclear, que é algo muito complexo, certo? Então, a eletrização ela se dá dessa forma, a transferência de elétrons de um corpo para o outro. A eletricidade ela é medida em Coulomb, em homenagem a Charles Augustin Coulomb, que foi o primeiro a medir a quantidade da carga elementar a quantidade de carga de um corpo, certo? Que a gente chama de carga elementar. Então, por isso que a energia tem sua unidade de medida Coulomb em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Como eu disse, nós vamos ter 2 fórmulas para trabalhar nesse primeiro momento. A primeira fórmula é a quantidade de carga de um corpo. A quantidade de carga de um corpo ela vai ser encontrada pela fórmula
Q igual a N vezes E, onde Q é a quantidade que corresponde à quantidade de carga, que é o que a gente procura, N vai ser o número inteiro e E vai ser a carga elementar. A carga elementar, ela é positiva quando se falar de um próton e ela é negativa quando se falar de um átomo, de um elétron, na verdade. Mas o valor é sempre esse, ó. O valor da carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, certo? Então, quando se falar que é próton, você já sabe que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando falar que é elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, com essa fórmula aqui, você consegue encontrar a quantidade de carga de um corpo, certo? O Augustin também criou a famosa lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela diz assim, que a força de atração ou repulsão entre duas cargas pontiformes, ela vai ser diretamente proporcional ao produto dos valores das duas cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, certo? E aí isso vai se converter nessa formulazinha aqui que nós chamamos de fórmula da lei de Coulomb, que a gente utiliza ela assim, ó. Esse F é a força eletrostática em Newton. No livro de vocês, na página 226, tá lá essa fórmula, mas no lugar do F tá um Q. Então, vocês apaguem esse Q, corrijam e coloquem um F, que o certo é um F. F, que é a força eletrostática, é igual a K. K é a constante de Coulomb em Newton por metros ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, que ela tem um valor fixo aproximado de 9 vezes 10 a nona, tá certo? Q1 e Q2 vão ser a carga elementar, e R vai ser a distância em metros M e elevado ao quadrado. Então, essa é a lei de Coulomb, tá certo? Essa lei de Coulomb, ela tem relação com a força por quê? Porque as cargas elétricas, elas exercem forças entre si. Essas forças, elas obedecem